Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos realmente começando esta semana com uma grande alegria no nosso coração. Porque nesta semana que terminou ontem, nós tivemos aqui um evento maravilhoso, um evento perfumado, né? Hoje a gente tem até aqui uns lírios que sobraram aí da decoração, mas foi algo realmente muito especial. As mulheres celebraram aqui o Dia Internacional da Mulher com uma grande festa, um culto maravilhoso, onde a gente podia sentir bem de perto a presença de Deus. O templo estava lotado, quase 600 mulheres aqui, foi uma experiência muito bonita. E o chá, precisa de ver, mais de 60 mesas, cada uma mais linda do que a outra. E eu queria, nesse momento inicial, trazer a minha palavra de parabéns para as mulheres que organizaram isso. Cada mesa foi organizada por duas mulheres, a auxiliar e aquela que assumiu a responsabilidade. Convidaram muitas amigas, tivemos muitas pessoas que não são da nossa igreja, que estiveram aqui nesse dia. Parabéns, que Deus abençoe. Uma salva de palmas para as mulheres? Muito bem. Foi, de fato, uma programação especial. Você, mulher, que por alguma razão não pôde vir, acompanhe depois na internet, está lá esse culto. Uma palavra maravilhosa, uma música também, foi realmente muito especial. Pois bem, nestes últimos domingos nós temos falado sobre uma grande batalha na qual todos nós estamos envolvidos. O texto que tem servido de base no sentido geral é Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18. E aí hoje nós vamos fazer aqui uma rapidíssima arguição. Eita, esse nome é antigo, né? Vamos ver se vocês estão aprendendo de fato o que vocês estão levando para casa, não é? Eu vou fazer 4 perguntas e vocês podem responder. A primeira delas é: quem é o nosso grande inimigo nessa batalha? Como? Satanás e as hostes poderosas do mal. Qual é o objetivo dele? Hein? Não, de acordo com o texto, é destruir a gente? Derrubar. Ele não pode nos destruir. Nós temos uma armadura, e mais do que uma armadura, nós temos uma presença em nossa vida que impede que ele possa nos destruir. Mas ele pode nos derrubar. E para que possamos evitar isso, o que nós precisamos fazer? Usar o que? A armadura de Deus. E nós já falamos aqui sobre 3 peças da armadura. O cinturão da verdade, a couraça da e a preparação do Evangelho da Paz. Hoje nós vamos falar sobre a 4ª parte ou 4ª peça dessa armadura, que é o escudo. Vamos ler o texto? Por isto visto, versículo 13 do capítulo 6. Por isto vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Muito bem, nós todos sabemos que quando Paulo escreveu isso, ele estava numa prisão em Roma, escrevendo para os irmãos da cidade de Éfeso. Certamente ele tinha lá junto com ele um soldado romano, e então ele olha para aquele soldado e faz uma analogia. Ele está falando de uma batalha real, batalha espiritual, mas ele faz então uma comparação entre aquele soldado com aquela armadura e cada um de nós que somos soldados do exército de Deus. E aí então ele foca também nesta peça da armadura que é o escudo. Se você é pai ou mãe, ou avô, ou avó, ou tio de um menino de 3, 4, 5 anos, você conhece bem essa peça da armadura. Como diria Jesus, qual dentre vós, não recebeu um pedido de uma criança dizendo: pai, eu quero aquele escudo ali, ó. Sabe que escudo é aquele ali? Capitão América, né? Os adultos também sabem, né? Pois é, esse artista, ou esse super-herói, ele tem como sua principal arma um escudo. Mas, na verdade, não é só um super-herói hoje, dos nossos dias, que inspira a imaginação das crianças, que tem um escudo. Os soldados romanos também tinham um escudo. O escudo do soldado romano era semelhante àquele ali.
Ele tinha aproximadamente 1,60 m de altura, 75 centímetros de largura, e ele protegia todo o corpo do soldado. Era uma arma de defesa indispensável contra as flechas, contra os dardos inflamados, como diz uma tradução, do inimigo. Naquele tempo, os soldados se organizavam, eles passavam ali uma mistura de piche, um material inflamável, e nas pontas das flechas eles então colocavam fogo e lançavam então de longe aquelas flechas contra o inimigo. Era um material completamente, altamente inflamável, e onde aquilo batia, fogo se espalhava, seja uma casa, uma vegetação, ou numa pessoa que estivesse desprotegida. Então nós temos ali essa outra foto que mostra esta flecha. Quando se fala de dardo inflamado, dardo de fogo, flecha de fogo, é exatamente isso que o apóstolo Paulo tem em mente. E a maneira mais eficaz de se proteger de um ataque de dardos de fogos era exatamente esse escudo, porque esse escudo ele era revestido de madeira, de material, de couro, mas era passado uma espécie de óleo nesse escudo, que quando vinha aquela flecha batendo no escudo, imediatamente aquele fogo se apagava. Então, se por um lado havia um fogo muito forte, por outro lado, havia também uma proteção extremamente eficaz do escudo no material que ele era utilizado. Muito bem, quando nós aplicamos então esta analogia para o campo de batalha espiritual, quais poderiam ser os dardos inflamados do maligno? Eu pensei muito durante essa semana. E eu poderia dizer que esses dardos são as tentações. São dardos que inflamam os nossos desejos, que afetam os nossos sentimentos, que fazem o nosso coração arder de alguma maneira. Sim, porque grande parte das tentações estão ligadas ao desejo. Existem alguns desejos que nós temos que são extremamente legítimos. O desejo de sermos amados, de sermos reconhecidos, o desejo de termos um certo conforto. Esses desejos não sempre são ruins. A questão é, o que fazemos para satisfazer esses desejos? Porque muitas vezes esse desejo legítimo ele se torna problemático, se torna uma tentação, quando nós queremos satisfazer esses desejos de qualquer jeito, do nosso jeito. A tentação é uma flecha que atinge o nosso coração quando nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus para a satisfação dos nossos desejos. As setas do maligno também provocam em nós desejos completamente pecaminosos. A cobiça, a inveja, o ciúme, a imoralidade sexual. As setas do inimigo podem também nos atingir com tentações que nos atacam em áreas de nossa vulnerabilidade, medos, inseguranças, nossa reação de amargura diante da decepção com alguém ou com uma circunstância da vida. As setas do maligno também podem representar aqueles ataques que atingem o nosso corpo, a dinâmica do nosso dia a dia. Lembra-se de Jó? Deus deu uma permissão para que Satanás pudesse chegar até Jó, e ele teve então uma enfermidade, e ele teve então sofrimentos, mas mais do que isso, ele ficou numa posição de vulnerabilidade, porque a sua mulher chegou para ele e disse, olha, abandona o seu Deus, esquece o seu Deus e pede para morrer. Por que você vai continuar confiando em Deus? Abandone, porque Ele abandonou você. E a seta do maligno está não só na enfermidade em si, mas no tipo de reação que o diabo esperava que Jó tivesse, abandonando a sua confiança em Deus. Vamos parar um pouco e pensar. O que será que faz o meu coração e o seu coração arder de desejos? Que são desejos pecaminosos, são sentimentos que não vêm de Deus. Estas setas inflamadas que Satanás atira contra nós. Na verdade, nós temos um potencial dentro de cada um de nós para o bem e para o mal. Como salvos por Jesus Cristo, esse lado bom, obviamente, pela presença de Deus, vai aflorar na nossa vida, deve aflorar na nossa vida. Mas, mesmo sendo salvos,
Infelizmente, nós não estamos ainda completamente transformados. Nós ainda não estamos imunes a uma predisposição do nosso coração. Infelizmente, a nossa natureza humana não é ainda completamente aniquilada. Precisamos reconhecer, então, em nossa humanidade, que todos nós, sem exceção, temos alguns pontos de vulnerabilidade. E precisamos procurar identificá-los, porque Satanás sabe muito bem quais são eles. Ele observa, e ele vai procurar nos atacar exatamente nesses pontos de vulnerabilidade. Quando ele envia a sua seta inflamada, ele deseja nos atingir naquele ponto, onde ele sabe que vai haver a possibilidade de uma combustão, de um incêndio. Você imagine ali, você tem um recipiente com álcool, com gasolina. Se você tiver um fósforo aceso, uma pequena faísca, pode haver ali uma grande explosão. Então observe só, nós temos no nosso coração essa potencialidade para o mal, a nossa velha natureza que ainda está ali dentro, e aí de repente você tem esta seta inflamada que vem e toca naquela área, e ali então aquele fogo incendeia e leva você a pecar. Então, o que Satanás faz é essa ponte, essa tentação, exatamente essa seta que vem de lá. Eu tenho uma situação externa e agora, então, aquilo toca no meu coração. Há essa conexão entre aquilo que está lá fora e aquilo que está aqui dentro. E a maneira que temos para ter a vitória, para não sermos derrotados, é exatamente colocando este escudo da fé entre esta flecha do maligno e aquilo que já está lá no nosso interior. Mas, afinal de contas, que fé é esta? Que nos protege desse incêndio interior, que nos protege da queda. Fé é uma palavrinha tão pequena na língua portuguesa, apenas 2 letras, mas é uma palavra que tem tantos significados, tudo que ela exprime tem tantas variações que se complementam, que é importante pensarmos em algumas facetas desta fé, para que possamos manejar bem, na prática, o escudo da fé. Então eu quero falar sobre 4 atitudes que nós devemos cultivar para, cultivando essas atitudes, com certeza estaremos usando bem esta proteção, que é o escudo da fé. Em primeiro lugar, você é desafiado a cultivar a fé em Jesus Cristo. A fé que o conecta com o poder de Deus. É impossível nos conectarmos com Deus sem fé. Isso é uma verdade básica que nós precisamos aqui relembrar agora. Por quê? Porque Deus é um ser invisível. Deus não é um ser que você pode olhar para Ele, como você está olhando aqui para mim. Nem sempre Deus revela a sua presença de um modo incontestável. Deus não tem agido nos nossos dias como agiu no passado. Sejamos bem sinceros, nós não temos uma profusão de milagres ao nosso redor acontecendo, como aconteceu no tempo de alguns profetas, como aconteceu com Jesus, ou mesmo no tempo da igreja primitiva. Nós sabemos que esses atos poderosos de Deus aconteceram há milhares, centenas de anos atrás, e a milhares de quilômetros daqui. Mas ainda assim nós acreditamos que aquilo que está escrito ali na Bíblia é verdade. Isso exige o quê? Fé. E a gente só acredita porque está na Bíblia, não é verdade? Tem coisa que eu só acredito porque está na Bíblia, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se não tivesse na Bíblia, eu não acreditaria. E eu acho que com você deve acontecer o mesmo. Fé. Temos fortes evidências do poder de Deus hoje? Temos. Basta a gente olhar a natureza e saber que há uma mente inteligente por trás de toda a criação que criou e preserva a vida. Então, há uma evidência da presença de Deus muito forte. Quando nós vemos uma criancinha, um ser sendo formado no ventre materno, se desenvolvendo, crescendo, se tornando uma pessoa, até certo ponto, independente, isso é uma maravilha, não é simplesmente uma obra do acaso, há uma ação divina nisso aí. As transformações profundas que nós podemos ver em algumas vidas, pessoas que afirmam ter tido um contato com Deus e com Jesus Cristo e têm a sua vida mudada, tudo isso evidencia a presença de Deus. Mas mesmo com todas essas evidências, a fé ainda é requerida de cada um de nós, porque nós somos desafiados a crer que existe um Deus todo-poderoso, apesar de toda a miséria que está no mundo. Aqui existe um Deus pessoal, mesmo quando a gente algumas vezes não consegue sentir a presença deles. A crer em um Deus que se revelou na história, principalmente na história do povo judeu. Deus que enviou o seu Filho com uma missão a esse mundo, para resgatar os que creem nele.
Então, a fé, meus queridos irmãos, não é algo opcional para o cristão. É um passo fundamental para receber Jesus, crer no Senhor Jesus. O autor aos Hebreus nos lembra, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Pois o que dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé não é um ingrediente a mais, não é algo a mais que nós devemos cultivar. Ela é central na nossa experiência cristã. Nós não estamos falando aqui de uma fé na fé, uma fé em si mesmo, né? Tem gente que diz, não, eu confio muito em mim mesmo, eu me garanto. Não é essa fé que nós estamos falando. Não é um otimismo, não. É uma fé em um Deus, o Deus que se revela na vida. Por isso, se requer de cada um cristão uma declaração semelhante a esta: eu creio no Senhor Deus, que se manifesta como Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que é o único Deus verdadeiro. Eu creio que Ele se manifestou para a humanidade na pessoa de Jesus de Nazaré. E eu creio que Ele é o meu único e suficiente Salvador, que morreu na cruz, que ressuscitou e que um dia voltará. Este resumo de nossa fé é fundamental para que nós possamos nos conectar com Deus. Esta fé salvadora. E esta fé salvadora incluiu no seu corpo mortal um antídoto contra uma ação do inimigo mais direta que possa destruir você. Então, por maiores que sejam as forças do mal, nunca vai poder destruir a vida de um cristão verdadeiro. Porque você tem em você a presença do Espírito Santo de Deus. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Então, quando nós falamos em sermos atingidos por Satanás, repito, não significa que nós não vamos cair em tentação, mas nós estamos afirmando que temos uma força maior dentro de nós. E se vencemos as batalhas espirituais, é muito mais do que uma questão de disciplina, é muito mais do que uma questão de autocontrole, é o poder, é a presença do Espírito Santo de Deus que está em você o tempo todo. Então, vestir-se do escudo da fé significa ter esta consciência. Você que deposita a sua fé na graça de Deus Pai, na obra do Espírito, na obra de Jesus Cristo Salvadora e no poder do Espírito Santo. Então, ter o escudo da fé significa ter esta consciência, essa certeza de que você um dia abraçou a fé em Jesus e esta fé o conectou para sempre com Deus. Isto é maravilhoso. Em segundo lugar, você usa o escudo da fé acreditando na veracidade da palavra de Deus. Quando você vive uma situação de tentação, meu irmão, é muito mais do que simplesmente você ter uma decisão entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. É também uma questão de confiança na veracidade da palavra de Deus. Lembre-se lá do Jardim do Éden. A árvore proibida, do fruto proibido, estava lá no centro do jardim. Certamente Adão e Eva passaram muitas vezes por ali. A árvore pode ter exercido aquele fruto alguma atração em algum momento, mas eles não pararam e ficaram ali admirando e pensando em desobedecer a Deus. Até que veio o inimigo, que sussurrou, entrou em cena e apresentou uma sugestão. Lançou a seta da dúvida. Ali estava aquela árvore, bonita, aparência atraente. E despertou então no coração do casal o desejo de fazer o que foi proibido. Aliás, isso continua acontecendo até hoje. Muitas das coisas que são proibidas nos atraem. O que é proibido, muitas vezes, é o que é mais desejado. E é aí que muitas pessoas se afastam das propostas de Deus. Deus chegou e disse, sim, isso não é o melhor para você. Aí o diabo chega e diz, será? Pense no que você está perdendo. Experimente, nem que seja um pouquinho. Vai ser maravilhoso. A tentação promete uma satisfação que algumas vezes acontece durante algum tempo. E a pessoa pensa, não, realmente não é bem como Deus falou, porque eu estou aqui curtindo a vida, não está acontecendo nada. Até que chega um dia, chega um momento em que a pessoa, a semelhança do filho pródigo, cai em si e diz, puxa vida, olha o que eu estou fazendo da minha vida, olha onde é que eu estou. Esta é uma história que se repete muitas vezes. Mas existem outras vezes em que esta satisfação prometida nem chega a acontecer em momento algum.
Você cedeu e na mesma hora, como diria um ladrão, perdeu, meu irmão. Já aconteceu com você? Me lembro que algumas semanas atrás, uns meses atrás, na verdade, eu recebi um telefonema dizendo que tinha sido feito lá um movimento indevido na minha conta e para eu estornar o valor eu tinha que fazer um certo procedimento no celular. Eu fiquei ouvindo aquilo e tal, e uma conversa muito boa, como se fosse do banco. De repente me deu um insight. Falei, isso aqui é um golpe. E eu estava certo, porque depois eu ouvi falar desse tipo de golpe na internet. Outras vezes a pessoa recebe um telefonema como esse e fica ali com a cobiça. Não é? Eu vou ganhar aqui um dinheiro, é um prêmio, é um negócio que eu não sabia. E a pessoa então clica ali no celular e na hora que ela acabou de teclar, de repente vem a consciência, fiz uma besteira. Eu cometi uma bobagem, eu acabei de ser enganado. Caí numa cilada. Não sei se já aconteceu algo assim com você. Mas é na mesma hora em que a pessoa comete aquele ato, ela pensa, eu acreditei na conversa de um enganador, eu não me lembrei de seguir as normas de segurança do meu gerente do banco. Eu penso que com Adão e Eva aconteceu exatamente isso. Ao comerem do fruto que parecia tão saboroso, imediatamente eles perceberam a burrada que tinham feito. Não desfrutaram de nada do que foi prometido. E eu não estou aqui imaginando, não, o texto diz isso. Observe lá em Gênesis 3, 6 e 7. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, olha só, era uma coisa atraente, despertou o desejo de comer, atraente aos olhos, olha os olhos, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, despertou a mente a você como Deus, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Na mesma hora eles perceberam que não foi aquilo que tinha sido prometido, que eles estavam sendo enganados. Que garantia? Adão e Eva, antes de cometerem esse pecado, tinham que a palavra de Deus era verdadeira. Eles não tinham garantia. Mas eles decidiram não confiar na palavra de Deus, não acatar a palavra de Deus. Fé significa acreditar que quando Deus adverte e proíbe algo, Ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos todos desejos pecaminosos. Nós temos desejos que não são necessariamente pecaminosos, mas que nós podemos tentar supri-los de uma forma errada. Deus quer nos poupar deste sofrimento. Confiar na sua palavra de advertência é usar o escudo da fé. Por que nós não confiamos plenamente em Deus? Por que nós não confiamos plenamente na palavra de Deus sempre? Porque nós não conseguimos crer plenamente que Deus é sábio e amoroso. Nós não conseguimos sempre confiar que Deus é sábio e amoroso. Para usar bem o escudo da fé, você precisa crer plenamente nisso. Você precisa crer nesses dois atributos de Deus. Então nós usamos o escudo da fé confiando que Deus é de fato amoroso e sábio. Se Deus claramente diz não, como diz aí a propaganda, não é não. Mas aí Deus diz não. Aí você diz, mas eu quero. E aí então nós temos ali uma seta inflamada vindo na sua direção. É aquela seta que vem com o recado de Deus. Vai, 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 siga o seu coração, siga o seu instinto. O que vale é a emoção. E aí você fica naquela luta. E aí, vou, não vou? Submeter-se à voz do Espírito Santo de Deus numa hora como essa, na verdade, é uma grande batalha. Você já está quase decidindo, não, eu não vou fazer isso. Aí vem de novo uma outra seta, com aquela mesma cantiga. Vai, 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 siga o seu coração. Siga o seu instinto, que vale a emoção. E aí, como é que você tem decidido? Quando Deus diz não, é não mesmo. E cada um de nós tem esta opção, ceder à tentação ou confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Quanto mais você conhecer a Deus e se maravilhar com quem é Deus e realmente experimentar o seu amor e sabedoria, maior será a sua proteção espiritual. Por outro lado, se você desconfia do caráter de Deus ou do seu poder, você estará numa posição de maior vulnerabilidade.
Os dardos inflamados do maligno vão lhe atingir se você não usar esse escudo da fé, desta confiança irrestrita em Deus. Como fazer isso na prática? A receita é muito básica, aquela receita feijão com arroz. É meditar na palavra de Deus, porque a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É através da oração. Foi assim que Jesus venceu o diabo, orando, meditando, usando a palavra. Quanto mais você convive com uma pessoa que é fiel a você, que é de fato leal, uma pessoa que revela sabedoria, mais você consegue acreditar e aceitar que os seus conselhos são os melhores. Assim é com Deus também. Quanto mais você conviver com Deus, mais você vai ter a certeza de que aquilo que Deus está orientando você é o melhor, embora algumas vezes seja o mais difícil. Muita desconfiança em relação a Deus revela apenas falta de conhecimento de sua parte sobre quem Ele é. E aí chegamos então ao último aspecto de desenvolvimento desse escudo da fé. É cultivar a fé que gera obediência. Uma vez que você já tem no seu coração a convicção de que Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para você, e que Deus é amoroso, Ele deseja o seu bem, então fica muito mais fácil você obedecer ao Senhor de forma irrestrita. O que Deus espera de mim e de você é que possamos cultivar uma fé semelhante à fé que Ele encontrou na vida de Noé. O autor aos Hebreus diz lá em Hebreus 11:7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Observe comigo, nunca tinha chovido até então. A terra era irrigada com o orvalho da manhã. Ninguém nunca tinha ouvido um trovão, visto uma tempestade, um raio. Quando Noé falou, vai alagar tudo, o pessoal olhou para ele, que história é essa? Nós nunca vimos uma enchente. O que não pode ser explicado, o que nunca aconteceu antes, e mesmo assim Deus diz que vai acontecer, requer uma atitude de fé. E Noé creu, e construiu a arca, e nela colocou sua família. Obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo, é o que diz o autor aos Hebreus. Mesmo não entendendo, talvez se questionando, ele saiu rumo ao desconhecido. É muitíssimo mais fácil a gente obedecer quando nós entendemos o porquê. Quando Deus explica passo a passo o que vai acontecer, mas Ele nem sempre faz assim. E aí, então, esta obediência, ela vai ser promovida pela fé, e não pela razão, pela lógica. Quando você vai crendo em Deus, mesmo sem entender tudo, com o passar do tempo, você começa a perceber, Deus tinha razão. Muitas coisas você vai notando, faz sentido agora, mas isso você só percebe depois que caminhou pela fé, sem entender tudo. E aí eu me lembro de um fato que eu vivi, eu creio que já compartilhei aqui. Quando eu era adolescente, uma vez no Dia das Mães, deram oportunidade para nós da famosa União de Adolescentes, né? Perguntar para os pais, para as mães que estavam lá, o que a gente quisesse. E eu me lembro que eu perguntei para minha mãe, por que a senhora dá algumas ordens e não explica por que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Eu queria ter uma explicação prévia, por que eu tenho que fazer isso ou aquilo? Para obedecer. Ela disse, meu filho, tem coisa que você só vai entender quando você ficar adulto mais tarde. Obedeça, confie em mim. E não é que alguns anos depois eu percebi que ela tinha razão? Não é que alguns anos depois eu disse essa mesma frase para os meus filhos, né? Para o André, para a Ana, para o Vitor. Meu filho, você só vai entender. E agora, provavelmente, eles estão entendendo algumas coisas, principalmente a Ana, que já é mãe, não é? Então, tem certas coisas que a gente só vai entender depois de algum tempo. Por mais que a gente que seja pai queira explicar, a gente não consegue. Assim também o nosso Pai Celestial. Tem coisa que o nosso Pai chega e diz, meu filho, você não vai entender agora não, apenas obedeça e confie em mim. Então, a obediência não está numa compreensão lógica sempre, mas numa percepção, uma confiança no caráter de Deus, no caráter do nosso Pai. É isso que leva a obediência pela fé. Você quer manejar bem o escudo da fé? Obedeça a Deus. Algumas vezes essa obediência não vai ser tão difícil, porque está muito clara a relação entre causa e efeito. Está muito claro porque que Deus está requerendo isso de você. Basta você observar ao redor a experiência de outras pessoas ou a sua própria experiência. Mas algumas vezes
A obediência pela fé significa que você vai dizer não ao pecado, mesmo quando você tem todas as razões para dizer sim. A obediência vinculada à fé significa que você tem como base a confiança de que Deus sabe o que é melhor para você e Ele não é um tirano. Para finalizar, mais um pequeno detalhe importante. Assim como os soldados romanos se agrupavam seus escudos numa proteção coletiva, ficavam um pertinho do outro, fazendo um verdadeiro paredão. E eles iam avançando juntos naquele paredão, e os dardos chegando, mas um do lado do outro, bem juntinho. E aquilo dava para eles uma proteção extra. Você também deve estar alinhado com seus irmãos. Você deve estar junto com seus irmãos. Você deve fazer parte desse exército de Deus, não como um soldado que vai sozinho para a batalha, mas junto com seus irmãos, se envolvendo com eles, encorajando, orando com outros que estão com você nessa mesma batalha. Portanto, proteja-se com o estudo da fé, cultivando a fé em Jesus Cristo, que o conecta com Deus. E conectado com Deus, você tem a força e a presença do Espírito Santo de Deus que o tornará invencível. Acreditando na veracidade da palavra de Deus. Confiando plenamente que Deus é amoroso e sábio. E cultivando a fé que gera obediência irrestrita. Use o escudo da fé. Aproprie-se da promessa da vitória. Usando o escudo da fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos agora. Quero convidar você a um exercício de autoexame nesse momento. Quais são as áreas que você identifica como áreas de vulnerabilidade? Áreas sobre as quais o inimigo, quem sabe, tem procurado lançar dardos inflamados e que há um potencial de desencadear uma fogueira no seu coração. Peça a Deus que o ajude a cada dia a embraçar o escudo da fé. Fé em Deus. Fé no caráter de Deus. Fé que gera obediência. Pai do céu, é esta a nossa oração agora. Nós nos colocamos diante do Senhor, agradecendo porque temos o Espírito Santo que habita em nós e nos dá segurança. Mas nós queremos no dia a dia, enquanto estamos aqui, ser vitoriosos. E nós te pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza para manejarmos bem esse escudo da fé. Que quando vierem dúvidas sobre o que fazer, que nós nos lembramos de quem o Senhor é. Quando houver desafios difíceis demais, que nós possamos continuar confiando plenamente no Senhor. Recompensa-nos a fé, como recompensou a fé de Noé, de Abraão, de Daniel e de tantos outros servos do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta caminhada. Concede-nos a vitória prometida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.